Olá, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Nosso tema hoje, mãe e empreendedora. Será que é possível? Para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio comigo a blogueira, jornalista e criadora do site Itimãe, Daniela Foloni. Daniela, seja bem-vinda, muito bom te receber aqui. Obrigada, Paola, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Aí, eu, quando postei a divulgação do seu programa, da sua entrevista no meu Facebook, eu até fiz uma brincadeira, né? Mas e aí, Daniela, é mãe empreendedora ou empreendedora mãe? Em qual você se encaixa melhor? Olha, na verdade eu me encaixo naquela que está tentando achar um equilíbrio para tudo isso. E ainda não estou conseguindo, mas a gente um dia é mais empreendedora, menos mãe, outro dia é mais mãe, menos empreendedora, até porque o empreendedorismo te dá essa chance de ter flexibilidade de horário e acabar adequando a rotina, mas é um desafio. Bom, para mim também tem sido um desafio diário há 25 anos. Olha só. Eu queria que você me contasse um pouco sobre a proposta do site Itimãe. O que vocês oferecem? Como que você ajuda as mães? Então, o Itimãe, ele surgiu da ideia de que a mãe, o Itimãe vem do aquele termo It Girl, que é a It Girl, no tema da moda, é uma pessoa referência da moda, uma pessoa bacana. E eu pensei, por que a mãe também não pode ser bacana, ser feliz, estar bem resolvida? Então, o site ele ajuda a mãe a ser mais bem resolvida. E aí, ser bem resolvida é resolver várias áreas da vida dela, né? Ela se resolver com ela mesma, então tem um canal só de comportamento, que a gente discute as questões de culpa e outras mil. Tem uma parte que é só falando de crianças, de tudo que pertence a esse universo. Então, a gente tem uma parte só de festas infantis, por exemplo, que dá ideias para ela resolver a festa dela. Tem uma parte de casa, que a gente fala... Tem uma colunista que fala só sobre babá. Olha, que hoje em dia deve estar dando muito ibope essa história das babás. Tem uma outra colunista que fala só sobre organização da casa, então dá aquela assessoria para você também se organizar. Tem uma parte só de passeios baby kids friendly, para você poder ir a um restaurante ou fazer uma viagem bacana e conseguir levar seus filhos, não necessariamente ficar restrita a certos programas só de criança. Legal. Então, assim... olha, fui a esse lugar, é tudo testado e aprovado, né? Então, assim, fui a esse lugar, ou fulana foi a esse lugar e gostou, e foi bem recebida, e conseguiu tomar um vinho, enquanto o filho estava brincando na brinquedoteca do lugar, sabe? Então, tem muito de tudo legal. Um pouco, é tudo dicas rápidas, enfim, coisas fáceis de você aplicar no dia a dia, que eu acredito que facilitam a vida das mães. Muito legal. Quando que o Itimãe foi ao ar? Quando que estreou? O Itimãe estreou dia 29 de junho do ano passado. Então, ele está com 9 meses, mais ou menos. Ainda completando, ainda não fez um ano. Não fez um ano ainda. E eu vou dizer assim, eu sei, você, como jornalista, trabalhava numa grande empresa, numa grande editora, revistas femininas, isso, né? Isso mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o desafio. Por que você resolveu abrir mão, largar um emprego numa grande empresa e abrir o seu site, começar o seu negócio? Porque eu sempre tive essa ideia na cabeça, eu sempre quis ser empreendedora, desde sempre, assim. Acho que antes de ser jornalista, desde pequena já vendia coisas, sabe assim? Depois eu queria ter uma loja, e aí eu resolvi ser jornalista e eu fiquei com esse sonho. E aí depois que eu tive meus filhos, parece que a maternidade ela é um marco na sua vida de decisões que você tem que tomar. Que seria muito mais sensato, de repente, você largar tudo antes de ter filhos, né? Que você está com uma visão, não tem tanta responsabilidade. Tem menos responsabilidade. Mas depois da maternidade, eu me senti mais madura, mais vou bancar. E aí eu tive essa ideia de ter esse site que eu, como mãe, me sentia assim, desamparada para ter essas informações e de entenderem o meu momento. E eu achei que mais mães iam gostar. Então... foi isso que me deu o start, assim, para eu criar. Não, muito legal. E aí eu vou querer que você me conte um pouco como é que tem sido a repercussão com essas mães. Agora, esse programa ele está sendo ao vivo. Então, se você tem perguntas, dúvidas, compartilhar a sua experiência, basta você colocar embaixo da sua tela. Tem um espaço para o seu nome e a sua mensagem. Clica em enviar, que nós vamos receber e a Daniela te responde ainda durante o programa. Então, me conta um pouco como é que tem sido, porque é uma coisa que começou com uma necessidade sua, mas, vamos dizer, você encontrou muitas pessoas com essa mesma necessidade, carência?
Sim, eu encontrei e o que eu tenho visto, assim, conforme ele vai sendo conhecido, as pessoas que vão acessando pelo Facebook também, eu vejo, Dani, era justamente isso que eu precisava ler, essa informação é super bacana, enfim, elas compartilham muitas coisas. Então, assim, a gente começa a ter uma rede ali em que todo mundo, a gente se entende, porque não tem um jeito só de ser mãe. Então, eu não vou lá falar como é a fórmula para ser uma mãe feliz e tal. Eu falo o meu jeito, dou as minhas ideias, as outras colunistas que fazem parte do site, que são minhas convidadas, elas também colocam o jeito dela, então cada um imprime a personalidade dela ali. E vai sendo um grande bate-papo, assim, e é muito legal isso. E os seus filhos estão com que idade? Eu tenho a Isabela, que está com 4 anos, vai fazer 5 em julho, e o Felipe tem 2,5, vai fazer 3 em setembro. Olha só. E aí, então, vamos dizer, como é que você consegue distribuir seu tempo? Você trabalha em casa? Quer dizer, o fato de ser uma empreendedora de uma startup, né, digital, como é que funciona a estrutura? Que estrutura você tem? Então, eu trabalho em home office. Tá. Então, justamente, no momento que eles estão na escola, que é o período da manhã, é o momento que eu trabalho mais com foco e me dedico muito, porque eu mesma que vou buscá-los na escola, porque eu tomei essa decisão e me permito esses luxos, de buscar na escola. E assim, à tarde eu deixo a parte mais assim, responder e-mail, coisas que não exijam tanta concentração. Tá. E aí eu administro com eles ali. E, enfim, a vida vai sendo assim. E o que eu queria entender, porque eu imagino que você, vivendo uma pressão de fechamento de revista, cobrança, horários de jornalista muitas vezes muito extensos, você deve ter criado um sonho na sua cabeça de como seria quando você se tornasse empreendedora. Eu queria saber como é que, e na prática, se o seu sonho está acontecendo exatamente como você sonhava ou se é muito diferente? Olha, os problemas são diferentes. Assim, você não tem mais nenhum chefe te cobrando ou tem uma pressão externa. E como eu trabalhava em revista, você tem um prazo para mandar para a gráfica para imprimir. Lá não, eu até brinco quando eu vou entrevistar alguém que eu falo, o seu prazo está apertado? Eu falo, não, eu tenho uns 3, 4 dias aqui para fazer. E a vantagem é que ainda entra antes de que publicaria na revista. Então, assim, eu tenho mais liberdade para lidar com esses prazos. Em contrapartida, eu tenho todos os desafios de uma empreendedora. Então, assim, tem toda a parte de você rentabilizar um negócio e de você se fazer conhecida, e você perde aquele sobrenome da empresa e você começa a dar a cara para bater e começar a vender seu peixe. Então, tem toda uma parte aí que exige. Eu digo hoje que eu não me arrependo nem um pouco. E quando eu tiver com um negócio bem estabelecido, bem viável comercialmente, enfim, é a melhor configuração de vida para mim. Mas hoje, quantas horas por dia, em média, você trabalha? Eu trabalho... Bom, se eu te falar que 24 horas eu penso no site, é meio isso, assim. Tudo que eu faço é pensando, mas assim, que eu sento, escrevo matéria, dá umas 6 a 8 horas por dia, assim. E antes, na sua carreira como profissional, dentro de uma editora, você trabalhava mais que isso? Mais, porque às vezes em semana de fechamento você sai 10, 11 da noite, assim. Se eu colocar meus filhos para dormir e voltar a trabalhar, eu botei meus filhos para dormir, eu tô em casa, né? Tem um jogo de cintura lá, rebolo, mas eu tô com eles e às vezes numa redação você tem que ficar horas e horas e longe, né? Não acompanhando a rotina, então é diferente. Olha só, e nós já temos, pelo visto, mães conectadas e preocupadas. A Renata, ela está perguntando, essa nova lei vai incentivar essas domésticas a empreender? Quer dizer, vai mudar os desafios? Porque a gente estava falando de babá, como é que fica aí o impacto da nova lei? Vocês têm falado um pouco como é que estão as mães preocupadas com essa questão? Ela quer saber se as domésticas vão empreender, ou seja, vão deixar de ser domésticas e, quem sabe, ser empreendedoras. Empreendedoras? Eu acredito que as domésticas, elas, na verdade, quem está empregada vai ter muito mais direito, né? Assim, então, por outro lado, as mães, eu acho que vão ter uma questão. As mulheres, um desafio maior para quem é uma mulher empreendedora é ainda
ter uma funcionária que é mais onerosa, né? Assim, e uma babá que possa ajudar. Então, assim, fica tudo mais caro, ainda mais que aqui no Brasil a gente não tem ainda muitas escolas com sistema integral, então a gente já está com uma lei, que é os moldes europeus, mas para as domésticas, né, eu acho ótimo formalizar o trabalho, mas, por outro lado, para as mães empreendedoras fica mais difícil, porque também não tem aquela estrutura que na Europa e nos Estados Unidos eles têm, né? Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho dos maiores desafios que você tem encontrado ao longo desse ano aí, como empreendedora, com o It Mãe. Olha, o primeiro desafio foi eu sair do modo funcionária para o modo empreendedora. Até cair a ficha de que você não tem que trabalhar, 12 horas sentado no computador para fazer alguma coisa acontecer e que você tem que ter mais ideias inteligentes e fazer. Então, isso é uma coisa que eu acho que agora eu comecei a entrar nesse modo. Assim, demorou um tempo para eu cair a ficha mesmo, que eu estava em outra posição como profissional, né? Outro desafio é justamente você fazer o seu blog ficar rentável, o seu site conseguir, a sua marca conseguir uma relevância no mercado. Então, eu estou muito optando por fazer parcerias e para ampliar o alcance da marca. Então, isso também é um desafio. Enfim, conseguir justamente fazer com que a vida em casa combine com a vida profissional, né? Assim, encontrar esse equilíbrio. Porque é uma coisa que às vezes as pessoas têm muito esse sonho. Eu vou ter meu negócio próprio, igual antigamente aquela coisa da pousada na praia, né? O sonho da pousada na praia. Só que você não vê que na pousada na praia você vai trabalhar fim de semana, noite. É a mesma coisa. Quando você empreende, você fica o tempo todo focado no seu trabalho. Então, assim, você continua precisando de uma estrutura para os seus filhos, continua precisando de uma babá, de alguém que ajude, ou mesmo uma avó, enfim, você continua precisando mandá-los para a escola, enfim, não dá para você falar, agora eu faço tudo na hora que eu quero. Não, porque senão o negócio não anda. Não anda. Não, os clientes cobram a necessidade financeira, o negócio e a sua própria cobrança. Todo, você fala assim, eu me propus, agora eu não vou realizar. Então, a pressão por realização é sua. É sua. Aí a Renata até mandou um complemento da pergunta dela. Se você acha que a nova lei das domésticas vai complicar muito mais a vida das mães empresárias. Vai, com certeza. Assim, não vai complicar. Na verdade, só vai ficar mais caro. Complicar, eu acho que vai ficar caro, né? É que eu acho que além do ficar caro, vamos dizer assim, que trabalho e conto com o apoio de babá há muitos anos, porque meu filho mais velho já está fazendo 18 anos, hoje em dia encontro muito mais dificuldade para encontrar pessoas para trabalhar em casa do que eu encontrava 18 anos atrás. Então, independente da lei, já está mais difícil. O pleno emprego, o fato delas privilegiarem trabalho em empresa. Talvez a lei até ajude que no momento em que tenha registro, elas se animem a manter o salário, porque o salário como doméstica às vezes é melhor que na empresa. Isso, eu acredito que esse movimento de tá mais difícil para as empreendedoras, empresárias acharem tanto empregada doméstica quanto babá, isso já está há algum tempo. O que eu acho é que, assim, com essas leis novas, realmente vai ser mais interessante, né? Se você consegue um emprego em que você pode dormir, mas você ganha hora extra, enfim, fica mais interessante, e tem o FGTS, tem todos os benefícios, fica mais interessante para quem vai se empregar como babá. Mas agora, mais difícil acho que a grande dúvida, além do mais difícil de achar, é a questão do também encaixar no seu orçamento, poder pagar. Porque uma pessoa que dorme e tem hora extra vai custar mais? Muito mais. É isso que eu acho que o grande impacto é nesse sentido. Principalmente, por exemplo, uma pessoa que já tem uma babá que durma, né? Ela não pode simplesmente abaixar o salário e pagar a hora extra. Ela vai ter que partir desse salário e pagar mais horas extras. Então, assim, fica muito mais caro, né? Assim, aí é mais complicado para chegar num acordo. Eu acho que essa fase de mudança, toda mudança tem um impacto que exige
adequações do que já está acontecendo, mas é uma fase difícil para todo mundo. Faz parte, né? Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Vai ter que lidar, Aí, inclusive, se você quiser também pode usar o nosso Facebook, lá na nossa página Programa Alma do Negócio, para mandar a sua mensagem, a sua pergunta, se você achar mais fácil. Queria que você me contasse como é que é o apoio do seu marido, o que ele acha e se é importante contar com o apoio da família na hora que você empreende. É muito importante, porque, na verdade, até para eu tomar a decisão de sair da empresa e abrir mão daquele salário todo mês, a gente precisou fazer um planejamento financeiro, né? E precisou bancar. Então, ele acredita, e assim, ele está comigo nessa porque ele acredita, né? Se ele não acreditasse em mim, ele não estaria, ele falaria, fica lá. Então, assim, não só a questão financeira que a gente adequou e se organizou para isso, é um projeto que é tanto meu quanto dele, porque ele acredita que vai dar certo, e eu saber que ele acredita me ajuda muito, né? Assim, é muito problema que você tem. Então, assim, hoje eu não tenho quem desabafar com eles, eu ligo no meio do trabalho dele e falo, nossa, hoje eu estou muito estressada, aconteceu isso. Eu preciso de alguém para compartilhar, mesmo meus pais, tudo. É muito bom você... quando você fica empreendedor, você fica muito sozinho, né? É muito bom você saber que você pode contar não só com a família, mas você descobrir amigos também. Pessoas que te ajudam. Aí você fala, putz, que legal, assim... criar uma rede, criar uma rede de apoio. Você cria uma rede de apoio e é muito legal. E, ao mesmo tempo, com as mídias sociais, o Facebook, você acessa muito as pessoas. Então, assim, aquela ilusão também de que eu não vou ter aquela rotina de conversar com as pessoas do mesmo... que falam a mesma língua que eu, do mesmo trabalho. Não, você está lá, você acessa até as pessoas mais facilmente, aí você marca almoço, você troca ideia, você faz parceria, então tem uma coisa muito gostosa disso, assim. Então isso é ótimo, é saber utilizar e aproveitar tudo isso. E eu vou querer que você me conte um pouco sobre a famosa culpa da mãe que é uma profissional. Mas antes disso, nós vamos para o nosso quadro Saindo da Caixa com Fernando Kimura, que traz dicas de inovação para você. Acompanhe. Uma grande tendência hoje em dia é o marketing sensorial. Aí você me pergunta, o que é isso? Eu dou uma resposta simples. Muitas vezes você vai numa loja e a loja tem um perfume, ou ela tem uma música. E esse é um elemento que as empresas usam hoje para atrair os seus clientes, pelo cheiro, pelo olfato, pelo tato. E você pode usar isso na sua empresa, dentro da sua loja e atrair clientes de uma forma diferente. Dê uma olhadinha, dê uma procurada na internet sobre marketing sensorial, que com certeza você pode atrair clientes de uma forma diferente. Essa é a minha dica de hoje. Valeu, Fernando, suas dicas sempre nos ajudam. Então, me conta, Daniela, culpa. Você falou que tem até uma área no site falando sobre isso. Queria que você me contasse o que você tem descoberto em relação à culpa da mãe profissional. Então, eu tenho descoberto que a culpa... Eu não sei de onde veio, eu escrevi um artigo falando que parece que quando a gente vira mãe, parece que vem junto com o beta-HCG, ali a dose de culpa, né? E, na verdade, eu tento sempre falar isso para mim mesma e falar para as mães assim, que a culpa não faz sentido, porque como uma mulher que fica 24 horas tentando acertar, pode se sentir culpada por alguma coisa, assim, né? Então, eu acredito que a gente sempre... essa culpa vem de querer estar 100% com os filhos, estar 100% no trabalho, fazer o melhor, vem desse perfeccionismo que a gente tem muitas vezes, e que, na verdade, às vezes não faz sentido, porque se você só cuidar dos filhos, talvez fique uma parte faltando, então você nunca vai estar completa. Então, acho que o mais interessante é você conseguir trabalhar isso e, claro, ir mesclando. Eu acho que não dá para você o tempo inteiro ficar se cobrando por não estar onde você gostaria de estar. Eu acho que tem que, sabe, assim, relaxar um pouco e fazer aquilo que você acredita, porque se você acredita no trabalho que você tem que botar amor naquilo, sabe? E seus filhos também percebem. Os meus que estão comigo agora mais próximos, eu falo, mamãe gosta de trabalhar. É importante, você se realiza. Eu até às vezes falo uns termos que eles nem entendem ainda. Mas eu falo assim, olha, eu gosto disso, eu estou feliz aqui. Então, e eu também me preocupo em deixá-los bem. E você acha que eles ficam bem? Porque algumas vezes você está em casa, você está trabalhando e talvez eles
gostariam que você estivesse brincando com eles. E provavelmente em alguns momentos você fala, agora não posso. Eu falo muito não. E aí? Mas eu acredito que eles vão entendendo. Quanto mais tempo... Assim como quando eu saía para trabalhar e eles ficavam... Tem horas que eles me falam, eu queria a babá o tempo todo, porque agora eu não tenho mais babá. Você não tem mais babá? Que é dar uma outra Nossa, entrevista. essa então é uma outra mudança. Como é que você consegue? Não, porque minha mãe me ajuda, alguns dias eles ficam, mas outros dias eles ficam lá bonitinhos e tal. Então, assim, é uma história ali, porque eu tomei essa decisão, enfim. E então, assim, eles já estão acostumados. Então eles falam, mamãe, agora você vai fazer tal coisa. Eu falo, vou. Então eles vão entendendo. É uma relação muito mais intensa, todo mundo junto, mas ao mesmo tempo eles sabem o que eu faço, enfim. E agora eu queria falar de uma outra culpa, pelo menos eu às vezes me pego com esse desafio, de falar, não, agora vou brincar com vocês ou vamos fazer isso junto. E o celular e essa coisa da empreendedora que fica 24 horas ligada 7 dias por semana, você se vê de repente respondendo um e-mail urgente que chegou no celular e aí no fundo a culpa de, vamos dizer, estar com vontade de ficar com os filhos, mas acabar não conseguindo fazer isso. Essa é uma culpa que bate muito, assim, porque, imagina, ainda mais eu que trabalho com um negócio digital, no celular, tem tudo ali, tem audiência, tem um aplicativo de audiência. E fica ligado 24 horas, né? Não é que nem loja que você pode fechar às 6 da tarde. Então, assim, às vezes eu me vejo fazendo isso, pera só um pouquinho que a mamãe vai responder um e-mail. E quando eu falo isso, eu já fico me sentindo culpada. Não, eu tenho que desligar e ficar só com eles. Então, tem horas que eu pego, fecho e falo assim, olha, agora chega. Pode cair o mundo que eu vou me concentrar. Mas, assim, é um trabalho maluco. É um esforço, porque você tem que desligar um botão e ligar outro, sabe? Assim, e realmente ficar, curtir a relação com eles, que é muito legal. Mas é um desafio todo dia. É o mesmo desafio de quem chega do trabalho já, né? Toda estressada, não sei o quê, para entrar no modo vou curtir minha família, vou relaxar, é muito difícil, porque a gente lida com emoções diferentes, né, assim, o tempo inteiro. E queria que você me contasse um pouco como é que tem sido a audiência em termos de... as mães participam das discussões? Você tem aprendido com as discussões do site? Então, o site, por incrível que pareça, eu sempre instigo muito as mães a participarem, tem várias, todas as páginas têm a discussão do Facebook e tal, mas eu não sinto que elas são tão participativas assim, trocam tantas ideias assim quanto eu gostaria. Tem uma parte até no canal, na home, falando, participe, mande sua história. Eu acho que as mães estão muito ocupadas, assim. Não, mas eu perguntei isso porque no Alma do Negócio, na nossa plataforma, eu também gostaria de ouvir mais da nossa audiência e muitas vezes eu sinto falta. Mas eu acho que talvez não seja só a questão de estar muito ocupada, mas já existem até pesquisas que dizem que é uma pequena parcela que efetivamente interage, uma parcela grande que lê, acompanha, aprende, agradece, mas não conta. Por isso, às vezes, a gente não sabe. Eu meço muito mais pela audiência, então quando eu vejo que um tema é mais relevante, enfim, eu vejo muito mais pela audiência do que por uma discussão, por algum e-mail, por um comentário no Face. E aí me conta das novidades, porque eu sei que você agora está no UOL, como é que foi isso? O que isso representou para o Itmãe? Então, para o Itmãe foi muito legal essa parceria com o UOL, que estreou agora em março. A audiência multiplicou por 5, 6, 7, assim. Porque, claro, você tem um canal ali que a gente pode sugerir chamadas e eles vão colocando, às vezes até mesmo na home. Então, isso é muito bom para o Itmãe, porque amplia muito mais a audiência, muito mais gente conhece, muito mais rapidamente. Então, é muito motivador, até porque você fica lá no trabalho de formiguinha, tal, quando você vê que tem um crescimento grande. Você fala, gente, nossa, agora, sabe assim, dá aquele fôlego para você falar, não, vou continuar, assim. E além do UOL, eu estou agora fazendo com que o Itmãe vire uma marca para outras, que contemple a mãe em outros setores. Por exemplo, a gente vai fazer o Itmãe Viagens, que vai ser uma parceria com uma agência de turismo em que eu vou entrar com esse know-how do que as mães precisam, que as famílias precisam para viajar com crianças a partir de 1 ano.
E, enfim, e a agência vai entrar com o mecanismo dela de viagens que eu não teria nunca sozinha. Então, essa é uma das parcerias que vai surgir aí e que até o segundo semestre já vai estar de pé, rolando. Olha só, eu queria que você passasse, vamos dizer assim, dicas mais importantes para uma mãe ficar mais feliz, tranquila, e aí uma mãe empreendedora conseguir equilibrar melhor a sua vida. Tem ferramentas no site? Ou o que você traz aí de dicas valiosas que fez diferença para você dentro do IT Mãe, que podem contribuir com a nossa audiência? Olha, uma dica que eu acho é assim, você não pode desistir diante das dificuldades que vão aparecer e nem ficar assustado com muito não que você vai receber. Isso é normal, assim. Quando me falavam isso, eu falava é clichê e tal. Mas no dia a dia, às vezes isso te baqueia, assim. Então eu acho que isso é importante falar. Outra coisa é que você precisa saber que se você está querendo ser empreendedora agora e está com aquela ilusão de que você vai ter todo o tempo do mundo para os seus filhos, não. Você vai ter que continuar tendo uma organização de tempo para você dedicar aos filhos e dedicar ao seu negócio, senão você não vai sair do lugar. O grande desafio aí do equilíbrio. E você tem alguma dica como se planejar, no sentido de como distribuir melhor o seu tempo entre o trabalho e os filhos, a família, o marido? Olha, eu posso dizer que assim, você tem que... Eu procuro fazer isso. Nos momentos que eu estou sozinha, as crianças estão na escola, por exemplo, eu me dedico e assim, é o que você precisa de disciplina, se organizar. Porque se você se compromete e não faz, depois você mesmo fica me cobrando. Hoje eu não fiz tantas coisas quantas eu gostaria. E também tem uma certa agilidade, assim, foco, sabe? Eu tenho tantos e-mails para responder, vai, 1, 2, 3, não ficar muito pensando, sabe? Então, responder ou então já entrar em contato com alguém, ser rápida. Ter uma agilidade para fazer as coisas funcionarem e chegou uma hora, desligar tudo e pensar em outras coisas, ir lá conversar com o marido, enfim, ficar com os filhos. Um momento assim, tem um momento que eu levo eles para natação. Então, assim, desliguei tal hora, porque eu vou virar minha parte mãe, lá, dar banho, tudo. E aí você fala, eu fico imaginando, a flexibilidade, porque para você levar na natação, provavelmente deve ser, não sei, no meio da tarde. Então, quer dizer, essa questão da flexibilidade é uma coisa que te ajuda a se organizar e administrar isso? Me ajuda muito, porque eu acho que uma empreendedora, assim, uma mãe empreendedora, ela não pode ter muito medo de uma rotina meio caótica, assim, no sentido de que cada dia é um dia diferente, né? Porque tem um dia que seu filho fica doente, outro dia você tem uma entrevista para dar, então assim, as coisas mudam daquele quadradinho. Então você tem que ter essa flexibilidade e ela é muito importante, porque ela te ajuda a planejar. Então assim, um dia antes eu faço uma agenda. Essa é uma outra dica valiosa, fazer uma agenda um dia antes. Sempre, assim, eu faço uma agenda com tudo que eu tenho que fazer. E a agenda assim, profissional, pessoal, casa, sabe, assim, crianças. Então, assim, a minha vida é cheia de listas, né? Que a gente não pode enlouquecer com elas também, mas assim, elas ajudam a organizar. Gostei da dica. Com prioridades, sabe? Prioridades assim? E 2 colunas, uma para profissional e uma para E aí eu faço um asterisco em todas as prioridades profissionais e as prioridades com a vida em família, a casa, enfim. E depois que eu faço esses asteriscos tudo, eu também tenho aquela parte de ideias, porque uma empreendedora vive tendo ideias. Então aí eu ponho meus projetos embaixo para falar, esse eu toco agora, não, esse pode ser daqui a um mês. E assim vai, a cabeça fervilhando o tempo todo, mas é muito motivante. Você está feliz? Tô, é muito estimulante, é muito gostoso você ter liberdade de pensar e fazer acontecer, porque com essa questão das parcerias e a internet, tudo, você tem possibilidade de fazer muita coisa e não precisa de um investimento alto, você vai fazendo. Então, é muito legal isso. Gostoso. Desafio ao foco, né? Então, para quem quer um contato, o site é itmãe.com.br. Isso aí. Olha, quero super agradecer, uma delícia o nosso papo. Parabéns pelo sucesso, pelo trabalho e por inspirar muitas mães que com certeza estão aí encontrando no IT Mãe a força que elas precisam para ter mais sucesso na sua carreira. Obrigada, Paola. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia conversar com você. E, enfim, o IT Mãe está lá para ajudar todas as mães que querem trabalhar, ter vida
própria, cuidar dos filhos, ser feliz com os filhos, tem para tudo ali. Muito gostoso. Se nós não conseguimos responder todas as perguntas, o papo foi muito bom, nós vamos colocar as respostas também no nosso site, almadonegócio.tv. E agora nós vamos ter um rápido intervalo comercial e na volta falar um pouco sobre qualidade de vida. Então fique aí que eu já volto.